STF forma maioria para condenar Fernando Collor. Eu não creio que a pena final seja os 33 anos, e muito menos que a pena vai ser cumprida em totum. Não creio também que isso vai ocorrer. A defesa deve argumentar, por exemplo, sobre a questão da idade do ex-presidente da República. Pode ser que ele acabe cumprindo essa pena até domiciliar, não sei, mas os fatos apresentados, pelo que eu li, pelo que acompanhei, são irrefutáveis do desvios de uma empresa pública, né? Inclusive a forma de exteriorizar esse desvio. E aí que me chama a atenção e me causa até estranheza, conhecendo esse mundo político brasileiro, da República em especial, que é a minha profissão, de você estar com carros importados, carros populares, como Ferrari, né, Lamborghini, são carros populares que você tinha na sua casa e eventualmente, presumo eu, circulava por Brasília com esses veículos, né, de valor desprezível. Então, a questão que se coloca é como é que um ex-presidente da República, eleito depois de 29 anos sem eleições, nós ficamos de 1960 a 1989, quase 3 décadas sem eleições diretas para presidente, depois de um grande movimento chamado Diretas Já, e devemos a Dante de Oliveira o início desse movimento, e no primeiro semestre de 1984, acabou sendo derrotado, mas finalmente no colégio eleitoral Tancredo Neves venceu o candidato da ditadura, que era o Paulo Maluf. Acabou o destino seguindo outro caminho, ele não pôde assumir a presidência, ficando doente na véspera, e José Sarney é que fez a transição. Aí nós temos a primeira eleição direta, muito disputada, os debates, os mais jovens podem acompanhar, tem trechos no YouTube desses célebres debates eleitorais, e o presidente Collor, que só participa dos debates no segundo turno, vale destacar, contra o Luiz Inácio Lula da Silva, apresentava um projeto de modernidade. Eu digo isso com absoluta tranquilidade, porque eu estudei o seu governo, tem um livro publicado, tem várias edições, que é uma história política e econômica do governo. Conversei com quase todos os ministros da primeira e segunda fase, conversei com ele, uma das conversas durou mais de 8 horas em sequência, né, no seu gabinete e no Senado, e o que me chama a atenção, por fim, é como é possível alguém com um projeto de modernização econômica, e era um projeto de modernização econômica do governo Collor, com ministros, especialmente na segunda fase do governo. Olha quem foi ministro na segunda fase: Adib Jatene, da Saúde, Adib Jatene, Celso Laffer, no Ministério das Relações Exteriores, que substituiu inclusive Francisco Rezec, José Gondemberg, né, Marcílio Marques Moreira na economia, e certamente Hélio Jaguaribe, etc. Eu certamente estou cometendo injustiça de outros grandes ministros, especialmente da segunda fase do governo. Com tudo aquilo, se envolveu em atos considerados ilícitos à época, foi feita uma CPI com acusações do irmão sobre ele, e CPI que levou depois, a posteriori, a um processo de impeachment, né, que terminou no final de dezembro de 1992. E aquilo que começou como renovação, né, como alguém que estava aberto para o mundo, abrindo o Brasil para o mundo, o Brasil era um país muito fechado, né, acabou se revelando um político mais que tradicional e envolvido em sérios desvios da coisa pública. Mesmo assim, retornou à vida política e eleito senador em 2006, reeleito em 14, né, e em 14 já tinha esse escândalo, que esse escândalo é do governo Dilma I, e que já era de conhecimento de muitos, mas ele estava naquele momento aliado ao PT. Nessa última eleição, perdeu a reeleição aliado ao Bolsonaro. É triste, né? Porque ele poderia encerrar a carreira política dele como um presidente que abriu o país para o exterior, fez uma série de reformas, enfrentou interesses corporativos, teve acusações de corrupção, sim, teve a questão do Paulo César Farias, assassinato até hoje não esclarecido, dele e da sua namorada lá em Maceió, vale destacar, né? E que poderia entrar na história num posto muito alto, né, de um elemento modernizador. E eu conversei com todos os ministros, quase todos, 90%, e todos diziam que ao fazer reunião com o Collor, ele sabia absolutamente tudo do assunto, né? Era uma coisa assim inacreditável. Ele tinha estudado, portanto, aquele assunto ao ter audiência. E ele termina dessa forma tão triste, condenado à prisão. Não sei se vai cumprir plenamente a pena, evidente que não, né? Só se ele fosse o Matusalém, mas parte dela pode ser que em regime fechado e parte, não sei, em regime aberto, e até uma prisão domiciliar. Triste fim para um presidente que representou em certo momento a modernidade no Brasil. TSE caça mandato de Deltan Dallagnol.
Eu não acho que é uma retaliação, eles agiram de forma indevida. A Vaza Jato mostra comunicações, no mínimo inadequadas, entre o então juiz da 13ª Vara Federal, Sérgio Moro, e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, no mínimo indevidas, né? Chegando a orientar, inclusive, quem deveria representar o Ministério Público numa sessão, algo assim inacreditável, inaceitável. Bem, primeiro fato é esse, e tudo aquilo levou também com outros fatores, a anulação daquelas decisões tomadas pelo então juiz, bem como a sua suspeição, o que é gravíssimo, você atingir no coração, né? Porque um juiz, quando é questionado que ele é parcial, puxa vida, não há nada pior para um juiz. Seria a mesma coisa de falar para um oficial do Exército que ele desertou, né? Seria alguma coisa parecida em termos profissionais, né? Algo inaceitável. E isso que foi a decisão sobre o então juiz. E depois o juiz teve todo aquele procedimento político, né? Entre o primeiro e o segundo turno, vazando áudios, né? E depois participando do governo, do qual ele foi corresponsável pela eleição, a posteriori saindo, atirando no presidente da República, acusando de atos muito graves e ilícitos, e num espaço de tempo muito curto, pedindo o apoio do presidente e depois virando seu assessor nos debates presidenciais. Em suma, uma carreira, portanto, muito diferente do que nós esperamos do magistrado no sentido clássico. Sendo assim, a possibilidade da cassação de Sérgio Moro é muito grande. Provavelmente pode ser até inocentado no TSE do Paraná, mas dificilmente o será no Tribunal Superior Eleitoral, e não vejo isso como perseguição, mas como justiça. Vamos lembrar que eu li o voto do relator, o juiz, excelente juiz, vale já lembrar, Benedito Gonçalves, um dos raros juízes negros em cortes superiores no Brasil, e a questão é o pecado original do registro da candidatura, quer dizer, o cerne da questão está aí, não é a questão a posteriori, é o pecado original. Ele saiu muito antes do prazo legal, em novembro do ano anterior, quando tinha de sair até o final do mês de março, que é 6 meses antes. Ou seja, nesse sentido, o relator entendeu que houve um planejamento de tentar se antecipar, numa linguagem mais vulgar, dar um golpe em possíveis condenações que ele teria, e já tinha duas, salvo engano, no Conselho Nacional do Ministério Público, uma delas, inclusive, numa demanda do senador Renan Calheiros, e ele quis se antecipar. Então, não me parece que é caso de vingança, mas é uma questão estritamente jurídica. E a ironia da história, voltamos à ironia da história, né, é que a lei da ficha limpa, aquela, inclusive, que o então procurador sempre defendeu, e vamos lembrar também dos 10 pontos inquestionáveis na defesa da República e do bem comum, da coisa pública, e que também a ação de tentar se furtar, dar um golpe, entre aspas, na inscrição para ser candidato, ele também o fez. Em suma, ele não era aquilo que parecia ser. Isso é a primeira vez na história do Brasil? Não. Ele vai ter todo o direito de recorrer, vai ser derrotado, é absoluta certeza, e vai ter seu mandato cassado. Agora, cria sua situação, por fim, sui generis, porque não será o deputado Raul, mas um outro deputado, por causa justamente da questão muito bem explicada por Uribe, que vai assumir, teve cerca de 40 e poucos mil votos, o deputado Raul pouco mais de 10 mil, em suma, é o que deve ocorrer. E o caminho está aberto também para Sérgio Moro. Aí alguém vai falar assim, não, mas será que é tanta coincidência? A questão não é essa, é que eles cometeram ilícitos. E ilícito, não importa se você é juiz, se você é promotor, procurador, um cidadão comum, um jogador de futebol, ilícito é igual para todos, né? Afinal, o artigo 5º da Constituição diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. E Deltan é brasileiro, se cometeu um ilícito, foi penalizado. Se Moro cometeu um ilícito, poderá ser também penalizado. CPIs instaladas na Câmara dos Deputados. Dificilmente ocorrerá uma conjunção, uma possibilidade de trabalho de qualidade entre o trabalho das possíveis comissões parlamentares de inquérito e a possibilidade até de uma comissão mista, que vai ser a mais caliente, vamos chamar assim, e o trabalho legislativo das comissões, que muitas vezes quem nos assiste não sabe quanto que o deputado ou o senador trabalha nessas comissões, né, fazendo
fazendo bons relatórios, acompanhando, debatendo, que normalmente isso não aparece. E como hoje é uma civilização marcada pelo espetáculo, para usar o título de um livro conhecido, é uma civilização do espetáculo, esse trabalho cotidiano de acompanhar relatórios, acompanhar o que está acontecendo, ouvir a sociedade civil, não aparece geralmente para o grande público. O que aparece é a realização de uma CPI e muito mais de uma CPMI mista. Então a tendência, infelizmente, é que os trabalhos legislativos poderão, isso vai depender, claro, sempre da ação do presidente da Câmara e do presidente do Senado, mas poderão ser bastante preocupantes, porque a boa parte dos parlamentares, por exemplo, no caso da CPI do MST, eles vão fazer um espetáculo para suas bases eleitorais. Vai ser isso, para mitar, para lacrar, sem nenhum efeito concreto. E não poderemos descartar a possibilidade de algum deputado mais exaltado se fingindo de republicano, de puro, de sincero, né? O que não passa de ser um Judas da República, mas vai ter sempre aqueles que vão fazer isso, que vão querer dar ordem de prisão a algum dos depoentes, né? Portanto, teremos espetáculos grotescos que, com essas sugestões de relatores, nesse clima de baixíssimo nível ideológico, político e de conhecimento do Brasil, que tem a Câmara dos Deputados, em especial o Senado é um pouco melhor, infelizmente nós teremos espetáculos que vão nos envergonhar mais uma vez a história da República. Acho que a tendência, infelizmente, é essa. Eu gostaria que fosse o oposto, mas a tendência parece ser bastante distinta, e aí nós vamos ter de trabalhar com esses, não vamos chamar nem de republicanos no sentido clássico, eles são mais elementos no sentido da expressão usada por um jornal popular que não existe mais, de crimes aqui em São Paulo, chamado Notícias Populares, que você dobrava o jornal assim, saía sangue. São aqueles elementos, né? Infelizmente, o povo assim o quis, votando neles, no conjunto dos parlamentares, no último dia 2 de outubro. Ninguém está lá como biônico imposto, todos foram eleitos. Então, se o eleitorado quer isso, pague por isso. Deputado do PL posta foto ao lado do presidente Lula. Eu acho que ele fez um gesto de cordialidade político-eleitoral, né? O que é praxe na política brasileira. Eu gostei realmente, primeiro, do nome eleitoral dele, né? Yuri do Paredão. Achei uma coisa realmente fantástica, porque se é paredão no sentido histórico, é um problema. E Yuri, as pessoas começaram a chamar Yuri no Brasil por causa do Yuri Gagarin, né? O primeiro homem, em 1961, né? Lembrar da volta ao planeta Terra, e virou um grande herói da antiga União Soviética, que esteve no Brasil, inclusive, Yuri Gagarin depois, né? E morreu muito jovem. Bem, aí teve muitos Yuris vinculados ao Yuri Gagarin. Agora, Yuri do Paredão é fantástico. Eu não sei se ele prefere ser tratado deputado Paredão e tal, mas tudo bem. Aí vamos em frente, né? Não tem o Fufuca, pode ter o Paredão, né? E por aí vai. Agora, vamos por partes. O PL não é partido, no sentido clássico, que não é só ele, outros do Brasil, e não é liberal. Se fosse liberal, não podia ser bolsonarista, é uma contradição em termos. Então, os deputados bolsonaristas, irritadíssimos que ele está no PL e está cumprimentando o presidente da República, eles é que deviam sair, porque eles estão no partido errado. Eles podiam estar num partido extremista, claramente extremista, um integralismo brasileiro renovado, mas que tivesse inteligência, que eles não têm. O Plínio Salgado era muito inteligente, assim como seus aliados. Lembrar de Miguel Reale, chefe da doutrina, e etc. O que não é o caso dessa caterva, usando a expressão latina. Então, eles é que estão no partido errado, eles não são liberais, né? Terceiro, nessa breve reflexão, eu conheço o semiárido nordestino, estudei, escrevi, tive orientandos de mestrado, doutorado. 99%, 98% mais ou menos do território do Ceará está no semiárido. O semiárido brasileiro é o mais populoso do mundo. Quem andou já por ali, por Crateús, conhece Quixadá, que foi o primeiro grande açude, ainda com André Rebouças planejando no final do Império. Quem conhece Quixeramobim, e você vai descendo, né, até chegar a Juazeiro do Norte, a Barbalha, Missão Velha e Crato.
né? Você vai conhecendo o que é aquele estado e as dificuldades do que é viver no semiárido, né? Que é sobreviver naquelas circunstâncias. Então o deputado tem a sua base. E o presidente da República foi o estado do Ceará. O deputado ia ao presidente da República, onde estava o governador também, e solicitar recursos para a sua base, tendo em vista as dificuldades de sobrevivência material mesmo, que ninguém sabe o que é o semiárido, né? Não há nenhum problema. Isso faz parte da relação republicana, né? Agora, a questão do Congresso Nacional, esse mesmo deputado, o senhor Paredão, aí ele vai ter de ter as opiniões que ele foi eleito, que ele respeita, que com base nos seus deputados. Em suma e concluindo, isso mostra a bagunça, usando uma expressão dos anos 80, de um deputado baiano, a geleia geral da política brasileira. A expressão é dele, acho que do Domingos Leonelli, não é minha. É uma geleia geral, quer dizer, ele cumprimentou o presidente e disse que pretende trabalhar voltado às suas bases, e aí é atacado por parlamentares extremistas que estão no partido errado e não são liberais e conspiram contra a ordem democrática. É o Brasil da terceira década, que nós vamos precisar virar essa página, né? E virar a página é ter um trato republicano. Não pensa que em outros países ser oposição é agredir o presidente da República. Ser oposição é questionar os projetos do presidente e concordar quando eles são bons para o país e discordar quando eles são ruins, segundo a perspectiva do partido. E sempre defender a democracia, porque ela está ainda hoje em risco. Dia 8 de janeiro não terminou. Petrobras suspende paridade de preços. Essa é uma discussão muito boa e que eu gosto muito, porque eu estudei o nascimento da formação da Petrobras e todo o debate desde a década dos anos 1930 até a sua criação a 3 de outubro de 1953. É bom dizer que tinha um geólogo americano chamado Mr. Link que dizia que o Brasil não tinha petróleo. E havia toda uma conspiração das chamadas Sete Irmãs, que eram as grandes empresas de petróleo, que dizia que não tinha petróleo aqui. Bem, nós sabemos que hoje o Brasil é autossuficiente, mas que necessita, por não ter refinarias suficientes para refinar o petróleo produzido no Brasil e importar gasolina, etc, etc, etc. Aí cabe a discussão de que tipo de refinaria é adequada hoje, tendo em vista a mudança dos combustíveis no Brasil. A Petrobras ela é importantíssima ao país, né? Ela representa a sua cadeia de produção, 5% do PIB, 5% do PIB, e tem de ter domínio estatal, e o que predomina são os interesses do Estado. Isso é essencial, é uma falácia de pseudos-liberais, porque os liberais no Brasil apoiam a ditadura, só no Brasil, é uma falácia de pseudos-liberais de dizer assim, mas espera um pouco, vai diminuir o pagamento para os acionistas, e vai diminuir o lucro que a empresa vai encaminhar ao governo. Meu caro, você pensa que todo mundo é bobo, senhor liberal? A questão que se coloca é o efeito que tem o aumento dos combustíveis, não só na inflação, mas principalmente na vida das pessoas e principalmente na vida dos mais pobres. Então a questão que se coloca, e esse é o desafio para o governo, é como conciliar, e tem condições de conciliar, porque a Petrobras tem a maior tecnologia de extração de pré-sal do mundo. Ela tem uma vinculação com as faculdades na área de ciência e tecnologia que é fundamental. Tem técnicos brilhantes, é uma das maiores empresas do mundo, né? E foi criada num momento histórico posterior à criação da Pemex, da Petróleos Mexicanos no governo Lázaro Cárdenas, que iniciou o processo na América Latina de nacionalização do subsolo que vem da nossa Constituição de 1934. O subsolo não é meu, não é seu, né? O subsolo pertence à nação. Portanto, há toda uma longa história que faz com que a Petrobras, que ela seja, de um lado, fundamental para o desenvolvimento econômico, ela tem de ser estatal. Quem fala em privatizar é que quer saquear os interesses nacionais. Eu estou sendo muito claro, não estou tergiversando. E se a pessoa não gosta das ações da Petrobras, o mercado, não tem problema. Não tem outras ações que você pode comprar? Vai lá e compra. Então, a questão vai ser muito boa agora. E eu adoro discutir essas questões, né? Para mostrar como, historicamente, ela foi fundamental em 53, quando foi criada, e ainda era uma pequena empresa. Sabe quando ela se desenvolve mesmo? Quando Ernesto Geisel é presidente da
Petrobras. Ele é presidente no governo Médici. E ele já tinha sido lá atrás, no final dos anos 50, do Conselho Nacional do Petróleo. Então há uma longa luta para a defesa do petróleo é nosso. Porque se fosse esperar os pseudos liberais que apoiam a ditadura no Brasil, nós não teríamos Petrobras aqui. As 7 irmãs, na época, 7 irmãs, só explicando, eram as maiores empresas de petróleo do mundo. Hoje, parte delas já foram para o buraco. Mas elas iam dominar o Brasil, iam dominar o preço de tudo aqui no Brasil. Então ela é muito importante. Concluindo, é essencial, é possível conciliar o preço de fora com o preço de dentro. A ideia do Sr. Prats, que é um especialista na questão, eu conheço, já li o que ele escreveu sobre o assunto, é possível ter esse colchão que você bem disse, né, de conciliação entre um preço lá fora e um aqui. E se aquele que tem as ações, o mercado, que nunca me apresentaram, eu não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, não sei a idade, mas existe um tal mercado que não passa de 12 pessoas. 24 no máximo, chama-se 24 pessoas é o mercado brasileiro, o tal mercado. Compra outra ação, qual o problema? Né? Ninguém está violando a lei, está cumprindo estritamente o estatuto da Petrobras e quem tem o domínio da Petrobras é o Estado. Então, e concluo, mas vai menos dinheiro para o Estado. Meu caro, a questão se relaciona com a inflação porque tem um efeito multiplicador no Brasil, o aumento dos preços dos combustíveis tenebroso pela nossa estrutura de transporte. E o mais importante é o que afeta os mais pobres. Portanto, essa ladainha de que há uma intervenção indevida no mercado, há um estatismo, é um perigo numa ditadura comunista. Falácia, do começo ao fim. Exploração de poço no Amapá. É bom lembrar que a exploração, pelo que eu li, é a 175 quilômetros da costa. 175 quilômetros da costa, é do pré-sal. Não é uma exploração no coração da floresta amazônica, é a 175 quilômetros do litoral. É a exploração do pré-sal. Então é necessário, alguém vai dizer assim, mas isso diminui a questão? Não, isso começa a desanuviar a questão. É necessário entender que é uma exploração do pré-sal. O Brasil é o país no mundo que tem a tecnologia, a melhor e a mais eficiente da exploração do pré-sal e também do enfrentamento de questões de meio ambiente em relação a esse tipo de exploração. A Petrobras tem esse saber, né? Esse know-how adquirido em longo trabalho, desde os anos 70, na época que Sigeac Uec era ministro das Minas e Energia, e aqui veio a Bacia de Santos, Bacia de Campos, depois Santos em São Paulo, claro, Campos no estado do Rio, e todo o trabalho feito adquirido em meio século, quase cerca de meio século, desse tipo de exploração no mar, depois mais recentemente nesse século no pré-sal. Então, é necessário esclarecer os fatos, não misturar alhos com bugalhos. Nós estamos a quase 200 quilômetros da costa. Esses estados, eu estou usando o plural porque pode ser que se estenda a faixa até o Pará, né? Entre o Amapá e o Pará, são estados que os royalties são importantíssimos. O que os royalties significa, quem nos acompanha? São os pagamentos realizados pela Petrobras nos estados, né? Da onde foi considerado o mar territorial. Aí vai se fazer uma divisão que não é fácil de ser feita, vide questões de São Paulo, Rio e Espírito Santo, há poucos anos atrás, mas há uma área que seria então a extensão territorial no mar, entenda-se, do Amapá e do Pará, e se pagaria os royalties correspondentes à exploração de petróleo. São estados muito pobres, especialmente o Amapá, que é um estado mais recente, criado pela Constituição de 1988, que tem demandas sociais muito grandes, né, nós sabemos, e que tem de enfrentar essas questões no campo econômico, social. Vimos recentemente no campo da pandemia, né, o que aconteceu, vimos no campo da energia elétrica. Vale recordar os problemas na eleição em Macapá, né? Já teve, por fim, e para não me estender muito, uma questão que o Brasil não lembra, mas a minha função é do Fernando Brant, minha arma é que a memória guarda, não é isso? O projeto Jari. Um dia, sobrando tempo, a gente fala sobre o projeto Jari, do Daniel Ludwig. Foi o maior projeto feito na Amazônia, mas era um capitalista americano, já falecido, e como em todo capitalismo, você ganha ou perde. Só no Brasil que o capitalista não quer perder, só quer ganhar. E ele acabou fracassando, né? E lembrar daquela grande fábrica de celulose que ele trouxe por mar do Japão para a região entre o Amapá e o Pará.
né? E aí tem uma longa história sobre isso. Em suma e concluindo, eu acho que em termos econômicos não vejo o problema da exploração na região, em termos ambientais não vejo o problema também. Agora, essa questão política, ela é muito complicada e caso o presidente da República decida pela suspensão das pesquisas que as pesquisas poderão levar à exploração do pré-sal, não se sabe a quantidade, se economicamente é viável ou não, ele vai perder apoio no mínimo, dos 3 senadores do Amapá e também do Pará, e vai criar um problema sério para ele, inclusive, como foi bem lembrado, na CCJ, para a nova nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se decidir pela continuidade, Marina Silva pode chegar e a única representante da rede, vale lembrar desse partido, Rede de Sustentabilidade, no Congresso. É buscar uma solução que o Lula no passado conseguia fazer, uma solução intermediária, né? Qual é? Eu não sei, tem de haver um tipo de conversa. Agora, em falar que essa exploração leva à destruição da floresta amazônica é uma falácia. Justiça remove show de Léo Lins das redes sociais. É complexo porque envolve a questão da liberdade, né, de expressão, envolve a questão do humor, envolve do que é chamado hoje de politicamente correto e de politicamente incorreto. Muitas questões do humor de 20 e 30 anos atrás que a gente assiste no YouTube hoje certamente teria problemas, piadas que eram consideradas comuns, rotineiras, hoje não seria visto assim, mas eu vi uns trechinhos desse humorista que sinceramente confesso a você minha ignorância, eu não sabia quem ele era, fui assistir, vi a reação do público também, conheço evidentemente os citados, o Fábio Porchat e Antônio Tabet, especialmente Antônio Tabet. Eu acho o seguinte, ele tem o direito de fazer a piada nos limites da legislação existente, ou seja, aí que é complicado, não é uma censura como era antigamente durante o regime militar, que antes de passar um filme, por exemplo, aparecia o certificado de censura e a senhora, não sei lá, tinha uma senhora Solange alguma coisa, que assinava naquela época ao menos o certificado de censura, né? E aí censurava o filme no meio, era difícil de entendê-lo, ou Laranja Mecânica, por exemplo, o clássico, o grande filme, que eles colocavam uma espécie de jabuticaba nas cenas de violência para não aparecer o órgão genital das mulheres e dos homens, tal. O pessoal chamava de jabuticaba eletrônica. Bem, eu não gosto desse tipo de humor, ponto. Eu não gosto. Eu acho que é uma coisa reacionária, discriminatória, em alguns momentos racista, desrespeita o caso da Chape, por exemplo, o acidente da Chapecoense, mas tenho de reconhecer que a lei não é necessariamente o que eu gosto, o que eu não gosto. A lei é a lei. Ele tem, no limite, liberdade de expressar o seu tipo de humor. Se eu assistiria ou compraria o ingresso para assisti-lo, eu não o faria, porque eu não gosto desse tipo de humor. Mas ele tem o direito de expressar até um ponto em que alguém não se sinta violado. Alguém da família, por exemplo, no acidente da Chapecoense, que ele faz piada, alguém no campo, da racista, né? E por aí vai, né? Mas ele tem direito de expressar as suas piadas, que são péssimas, são horrorosas, são de mau gosto, são reacionárias e com claro tom, em alguns momentos, misógino, né? Homofóbico e com tom racista. Eu acho isso um verdadeiro horror. Agora, isso também vai ter que chegar lá na frente, por fim, e ter uma conclusão, né? Porque também isso pode levar a explorações políticas e que viola claramente aqui o nosso ordenamento constitucional.